minha oferta, a minha oferta ofereço a ti, Deus meu, para reconhecer que nada tenho, tudo é teu e tudo é teu. Quero te adorar, Senhor, quero te adorar, ainda que a figueira, oh Deus, quero me alegrar, mesmo se o dinheiro faltar, quero me alegrar, mesmo se o dinheiro me faltar. A vitória vem, mesmo que pareça que é o fim, mesmo que pareça que é o fim, pois tu és fiel, pois tu és fiel, Senhor, fiel a mim. Tu és fiel, Senhor, eu sei que tu és fiel. Levante suas mãos, cante pra Ele. Tu és fiel, Senhor, eu sei que tu és fiel. Nós não merecemos, Senhor, e ainda que eu não mereça, permaneces assim, oh glória a Deus, fiel, Senhor, oh aleluia, fiel a mim, aleluia, Senhor, fiel, Senhor, meu Deus, fiel a mim. Tu és fiel, Senhor, tu és fiel, Senhor, eu sei que tu és fiel, tu és fiel, oh glória a Deus, fiel, e ainda que eu não mereça, permaneces assim, oh glória a Deus, aleluia, Senhor, fiel a mim, fiel, Senhor, fiel, Senhor, meu Deus, fiel a mim. Tu és fiel, só bem suave, tu és fiel, Senhor, eu sei que tu és fiel, Jesus, tu és fiel. As irmãs cantem, os irmãos glorifiquem. Oh Deus, tu és fiel, Senhor, nós não merecemos, Jesus. Oh Pai, louvado seja o Senhor. Oh Deus, obrigado, Senhor, nós não merecemos, Senhor, nós não merecemos, ó Pai, louvado seja o Senhor, fiel, Senhor, meu Deus, fiel. Toda a igreja bem forte, tu és fiel, Senhor, tu és fiel, Senhor, eu sei que tu és fiel, tu és fiel, Senhor, eu sei que tu és fiel, e ainda que eu não mereça, permaneces assim, fiel, Senhor, meu Deus, fiel a mim, aleluia, Senhor, fiel, Senhor, meu Deus, fiel a mim. Glória a Deus, aleluias, aleluia, aleluias. Glória, glória, glória a Deus. Recebe a honra, Senhor.
Oh, aleluia, aleluia, aleluias. Recebe toda a honra, toda a glória. Recebe todo o louvor, toda a adoração, Senhor. Recebe, 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 Senhor. Tua igreja adora, tua igreja te exalta, tua igreja te glorifica, tua igreja está sendo abençoada. Recebe, Senhor, recebe, Senhor. Recebe adoração, Pai. Teus filhos estão sendo curados agora, abençoados, renovados, Senhor. Estão dando o melhor de si agora, em adoração, em clamor, em súplica. Recebe toda a glória, Senhor. Toda a igreja glorificando a Deus. Ninguém calado, ninguém com a boca fechada. Toda a igreja glorificando ao Senhor. Toda a igreja dando glória, glória, glória. Aquele que recebe, aquele que é digno, aquele que está sentado sobre o trono. Toda a igreja dando glória a Ele. Deixa a unção de Deus passar. Aleluias. Tudo pode acontecer agora. Tudo pode acontecer agora. Curas podem brotar agora naturalmente. É a igreja na unção. Cura divina, libertação, consolo. Aquela dor no peito vai embora agora. Aquele aperto no peito, aquela falta de ar, aquilo tudo vai embora agora. É o poder de Deus, é a presença de Deus. Oh, glória! É um pecado não glorificá-lo agora. É um pecado não adorá-lo agora. Ele está presente. Oh, glória! Oh, glória! Oh, glória! A coluna de fogo, irmão, ela vai se manifestar. Ah, vai. O pilar de fogo vai se manifestar. Não são cultos vazios. É a presença de Deus. Não fique assustada, não fique assustado. Não incomode com o barulho, entra no barulho. Não se incomode com a fogueira, entra na fogueira. Entra no Espírito também. Cai na festa de Deus também. Venha festejar com o Senhor também. Não fique de fora, entre. Jovens, deixa Deus batizar com o Espírito Santo. Deixa Deus te dar a alegria da salvação. Deixa Deus te dar motivo para glorificar, para adorar, para aplaudir. Não seja uma estátua de sal. Oh, glória a Deus. Oh, aleluias. Oh, glória a Deus. Eu estou crendo na presença de Deus. Eu estou crendo na presença de Deus. E todos estão curados para a glória de Deus Pai, para a glória do Senhor Jesus Cristo. Aplauda ao Senhor, glorifique ao Senhor. Ele é digno de toda honra, toda glória e toda adoração. Obrigado, Jesus. Obrigado, Jesus. Tu és maravilhoso, meu Pai.
Eu tenho uma prova de que Jesus morreu, foi sepultado e ressuscitou. Ele está entre nós, ressurreto, vivo. Jesus Cristo é o mesmo ontem, hoje e eternamente. Amém, Senhor. Glória a Deus. Vamos abrir a nossa Bíblia no livro de São Mateus, capítulo 27, e 2 Timóteo, capítulo de número 4. São Mateus 27 e 2 Timóteo, capítulo 4. O profeta disse: se Deus é conosco, então onde estão todos os milagres? Eu creio que Deus está presente no nosso meio. Creio sim. O profeta disse: sempre aonde ele passa, acontece alguma coisa. Simplesmente ore. Tenha fé em Deus e não duvide. Tire toda dúvida, tire todo embaraço. Não questione, não murmure. Seja dócil, seja um cordeiro, seja uma ovelha. Deixe a pomba te conduzir. E você verá, volto a repetir, será difícil explicar o que Deus fará dentro dessa igreja. São muitos os testemunhos. Pastor Bruno, gostaria de dar o meu testemunho mais uma vez. Pude sentir a presença de Deus. De manhã, quando o Senhor relatou que alguém não dormiu durante a noite, eu já havia durante a semana sentido dor na coluna. E hoje de manhã eu comentei com meu esposo que eu já não estava aguentando mais. Mas fomos para o culto e voltei curada. Senti a cura naquele momento, que o Senhor orou e pediu para que todos orassem com a mão na enfermidade. Estou muito agradecida ao Senhor Jesus Cristo. Irmã Rosângela, quem é a irmã Rosângela? Irmã Rosângela, esposa do irmão Luiz. Graças a Deus, mais um testemunho para a honra e glória de Jesus Cristo. São Mateus capítulo 26, ou capítulo 27, melhor dizendo, verso de número 46. Que o Senhor abençoe aqueles que estão conectados conosco pela internet. Mateus 27, 46. E perto da hora nona, exclamou Jesus em alta voz, dizendo: Eli, Eli, lema sabachthani, isto é, Deus meu, por que me desamparastes? 2 Timóteo, capítulo de número 4, verso de número 6. O profeta disse: sempre quando a palavra é pregada, Deus responsabiliza pela verdade. E o profeta disse: ele desce e ele autentica a verdade quando é pregada. E o irmão Brana disse: através de sinais e maravilhas, Deus autentica a sua palavra. 2 Timóteo 4, verso 6. Porque já estou sendo oferecido por aspersão de sacrifício, e o tempo da minha partida está próximo. Combati o bom combate, acabei a carreira, guardei a fé. Desde agora a coroa da justiça me está guardada, a qual o Senhor justo juiz me dará naquele dia. E não somente a mim, mas também a todos os que amarem a sua vinda. Procura vir ter comigo depressa, porque Demas me desamparou, amando o presente século, e foi para Tessalônica. Crescente para a Galácia, Tito para a Dalmácia. Só Lucas está comigo. Toma Marcos e traze-o contigo, porque me é muito útil para o ministério. Também enviei Tiquito a Éfeso. Quando vieres, traze a capa que deixei em Troade, em casa de Carpo, e os livros, principalmente os pergaminhos. Somente até aí, irmãos. Senhor Deus, continue nos abençoando e falando conosco através da Tua palavra, Senhor. É o que nos dá vida, é o que nos dá força, é o que precisamos ouvir do Senhor. Por isso, venha, Deus, passa por cima do vaso, ignora as debilidades e fala com o Teu povo mais uma vez, a fim de abençoá-los com a palavra, em nome de Jesus Cristo. Amém, Senhor. Podeis assentar, irmãos. Mas aqui estão dois textos
que o profeta irmão Brana fez uso deles para pregar a mensagem A Fase Presente do Meu Ministério. Enquanto eu lia este livro, O Sobrenatural, este volume 6, O Profeta e a Sua Revelação, eu encontrei apenas uma frase que chamou muito a minha atenção. E às vezes Deus nos permite ter algumas frases que simbolizam muito mais do que nós imaginamos. Eu encontrei o autor usando a seguinte frase: daquele dia em diante, Calvário, a popularidade de Jesus baixou consideravelmente. E Jesus, então, alcançou o seu ponto baixo. E em seu ponto baixo ele disse: Deus meu, por que me desamparastes? O profeta disse: este era o ponto baixo do ministério de Jesus. Este era o momento de mais sofrimento durante os seus 33 anos de vida. E o profeta irmão Brana vem e nos mostra, dentro dessa mensagem, a fase presente do meu ministério. Ele nos mostra que todos têm um ministério. Mensagem influência. O profeta disse: talvez a mãe não tenha um ministério de subir no púlpito e pregar. Talvez aquele homem não tenha um ministério para cantar, para ser um que ministra. Mas, de certo modo, todos têm um ministério. E aí o profeta disse, alguém lhe perguntou: irmão Brana, terá a noiva de Cristo um ministério antes do rapto? O profeta disse: sim, certifico que sim, mas será algo extremamente simples, o ministério da noiva, o ministério da igreja. Mas o profeta pregou sobre fase presente do ministério. Ele pregou sobre pontos altos e pontos baixos, fases boas e fases ruins, fases altas e fases baixas. E aí nós começamos a meditar sobre isso, passamos a ver que todo mundo tem um ponto baixo em sua vida, isso é incontestável. Toda a igreja tem um ponto baixo, todo homem tem o seu ponto baixo, todo ministério, todo casamento vive um dia o seu ponto baixo. Pontos altos são grandes fases, ponto baixo são fases, como eu preguei aqui recentemente, cruciais. Ponto baixo são momentos, às vezes, de incompreensão. São momentos que, às vezes, as coisas parecem que fugiram do lugar. Mas, na verdade, o profeta disse, absolutamente nada foge do controle de Deus. Deus não perde o controle de nada, irmãos. Às vezes, você está vivendo um ponto baixo, um momento difícil, você até pensa, parece que eu perdi o controle da situação. Mensagem A Fase Presente do Meu Ministério, o profeta disse, é quando você perde o controle da situação que Deus toma, o controle de toda a situação. É quando você vive o seu ponto mais baixo, é quando Deus está bem mais próximo, é quando Deus pode te ajudar. Mas, às vezes, é nesse momento de ponto baixo que o homem desespera. Nesse momento de ponto baixo, que, às vezes, um ministério, uma igreja, que, às vezes, um casamento, se desespera. E, às vezes, se ele for tomar atitudes baseadas em um ponto baixo da sua vida, ele vai fazer bobagem. Ele vai tomar algumas decisões em sua vida que com certeza vão arruinar a si próprio, arruinar a sua família. E se ele responder por mais alguém, ele vai arruinar com todos aqueles por quem ele responde. É como um pai de família, quando ele está vivendo um ponto baixo em sua vida, dependendo da decisão que ele vai tomar,
no momento que está vivendo um ponto baixo, ele vai arruinar com toda a sua casa. Ele vai arruinar com esposa, com filhos, vai arruinar consigo mesmo e vai causar um desastre na vida de muita gente. Vai provocar muitas lágrimas, vai trazer muitas tristezas. Por isso que o cristão jamais deveria tomar decisões debaixo de pressão. Porque todas as vezes que tomamos decisões debaixo de pressões, nós corremos o risco de tomar uma decisão errada. Por quê? Porque estamos tomando uma decisão debaixo de um ponto baixo, debaixo de uma grande pressão. E aí o profeta, irmão Branham, neste livro, O Sobrenatural, você encontra na página 112, na página 67, esse assunto que eu estou considerando aqui nessa noite. Pontos baixos, momentos difíceis. Todas as áreas da vida é dessa maneira, tem seus pontos baixos. Quando eu estava meditando nisso, eu cheguei à conclusão. Casamentos são assim. Eles começam em um ponto muito alto. Se não estivesse vivendo um ponto alto, não casariam, não viriam ao altar. Eles não fariam a sua união. O casamento começa em um ponto muito alto. Mas as pessoas deveriam casar sabendo que os dias maus, eles não olham cara, não olham cor, não olham idade, não olham a posição que você ocupa na igreja. Os dias maus, eles chegam para qualquer um. Os dias de prova, os dias de dificuldades, ele bate na porta. Talvez ainda não bateu na sua porta, mas fique esperando. Se prepare, porque os dias maus batem na porta de todos os homens, indistintamente, não importando o quanto eles sejam ungidos, não importando o quanto eles sejam abençoados, não importando que posição eles ocupem, os dias maus batem na porta. Chega um momento que parece que o céu fica bloqueado. Chega um momento que parece que filhos, mulher, esposa, marido, igreja, irmãos, chega um momento que parece que está todo mundo contra. Chega um momento que parece que ninguém compreende, ninguém entende. Parece que ninguém tem sensibilidade ao sofrimento alheio, à fase presente do seu ministério. Mas eu tenho um ministério, o profeta disse que você tem. Quando ele estava na terra, era um homem ungido com um ministério. O homem ungido, ele era um homem simples, mas ele tinha um ministério. E aquele ministério viveu uma fase de ponto baixo. Estava reparando, casamento é a mesma coisa. Se você não estiver preparado para viver os pontos baixos de um casamento, você é um forte candidato ao divórcio. Um forte candidato a entrar para as estatísticas de divórcio no Brasil. Se você não estiver preparado para viver o ponto baixo. Porque às vezes casa-se pensando apenas em mar de rosas. Eu fico observando e às vezes a florista vem e ela vem tão charmosa, e ela joga tantas pétalas, ela joga tantas flores, e eu fico olhando e fico pensando, o casamento podia ser só essa linda florista com essas pétalas de rosa no corredor da igreja ou do salão. E às vezes a gente brinca e fala, ela podia trazer alguns espinhos, e também jogar alguns espinhos ao longo do corredor, porque o casamento também tem espinhos, o casamento também tem o seu ponto baixo. E quando não estão preparados para viver o ponto baixo, eles vão viver uma crise dentro do casamento, quando surgir aquele primeiro ponto baixo, quando surgir aquelas primeiras crises. E aí nós tomamos aqui vários exemplos dentro deste livro sobrenatural, para ver o que retrataria bem esse assunto. E aí eu estava observando uma coisa. Irmãos, Deus, Ele nunca se fez tão presente na vida de um cristão, como no momento que ele vive o seu ponto baixo, como no momento que ele vive a sua prova, como no momento que ele vive a sua dificuldade. Só que às vezes o homem é tão endurecido, às vezes ele está tão indiferente, tão insensível a Deus,
porque ele não percebe a assistência de Deus. E Deus, no momento que você vive o seu ponto baixo, é o momento que Ele está mais te dando assistência. É o momento que Ele está mais cuidando de você. Porque, se não fosse assim, não teria mais ninguém aqui, irmãos. Se você der uma olhadinha para o seu lado, der uma olhadinha para trás, eu te pergunto, o que explica essa igreja lotada igual está aqui nessa noite? Com tantos pontos baixos que você já viveu, com tantas provas, com tantas dificuldades, com tantas incompreensões ao longo da sua vida. O que significa a sua presença aqui? Significa que nos momentos mais críticos da sua vida, significa que quando você vivia em seu ministério, de mãe, de pai, ministério, isso é ministério, irmão Brana disse na mensagem Influência. Significa que quando você viveu o seu ponto crítico, seu ponto baixo, naquele momento quando você pensava que ninguém mais te compreenderia, que não teria mais jeito, aquele foi o momento que Deus mais te assistiu. O momento que Deus mais cuidou de você. E às vezes você vai e passa tão desapercebido, e ignora, e até parece que aquilo é uma obra do acaso. Parece que aquilo é algo insignificante. Mas nós só estamos aqui hoje à noite, porque nos pontos baixos da nossa vida, teve alguém para estender as mãos por nós. Porque se não tivesse, irmão, nós não estaríamos aqui nessa noite. E o profeta irmão Brana, ele viveu várias vezes ao longo do seu ministério, pontos baixos. Momentos difíceis, momentos de incompreensão, momentos, vamos repetir a nossa frase passada, momentos cruciais. Por quê? Porque naquele momento, quando ele mais precisava de fazer algo para Deus, foi o momento quando ele foi mais incompreendido. Eu fiquei pensando, lendo esse livro, ele conquistou o mundo, irmãos, o profeta irmão Brana. Ele conquistou os maometanos, ele conquistou a África do Sul, ele conquistou o mundo com o seu ministério. Apenas com 2 dons, cura divina e revelação dos segredos dos corações. Isso ele varreu a Europa pregando e sua mensagem espalhando, cruzando nações. Isso num tempo de dificuldade, num tempo de escassez. Não era um tempo de tanta prosperidade quanto hoje. E aí você vê o quanto o irmão Brana conquistou os pentecostais. Na década, me parece que de 60, se eu não me engano, diz que a Igreja Assembleia de Deus foi uma das mais beneficiadas pelo seu ministério. Ele levou para a Assembleia de Deus mais de 1 milhão de almas. Ele pregou na Igreja do Evangelho Quadrangular e levou multidões para lá. Ele começou a pregar para os unicistas e levou multidões para os unicistas. Mas depois o anjo de Deus cobrou dele. Ele disse assim: você simplesmente ganha-os e deixa eles irem embora. E o anjo foi tão duro com ele, que na revelação que ele teve da palavra, ele disse assim: você está fazendo-os 2 vezes mais filhos do inferno. O anjo repreendeu asperamente o profeta. Ele havia ganhado os pentecostais, ele havia ganhado os tradicionais, ele havia ganhado os católicos, ele havia ganhado até os nativos, ele havia ganhado milhares e milhares, milhões e milhões de pessoas. Mas quando o profeta irmão Brana, a partir de 1960, ele resolveu, no mesmo lugar onde ele havia conquistado milhões, nos mesmos púlpitos aonde ele havia conquistado milhões, quando ele resolveu ensinar para posicionar as pessoas, ele entrou no ponto crítico do seu ministério. E ele entrou até em depressão. Porque ele estava acostumado com milhões. Ele estava acostumado a fazer um apelo e vinham 25 mil pessoas no apelo. Ele estava acostumado a ser um missionário. Mas quando ele viu que estava havendo uma mudança no seu ministério, ele entrou em um ponto baixo no seu ministério. E aí ele começou a ser isolado. Seus patrocinadores sumiram, porque ele pregou a semente da serpente. Seus patrocinadores sumiram, porque ele pregou casamento e divórcio.
Seus amigos sumiram, porque ele pregou a revelação dos selos. Seus amigos desapareceram, porque ele pregou 2 Timóteo ou 1 Timóteo, capítulo 4, a sã doutrina. Enquanto ele só orava e curava os enfermos e discernia os pensamentos do coração, ele era muito bem aclamado no meio deles. Mas quando o profeta de Deus se pôs a ensinar, Gordon Lindsay chegou a dizer assim: a partir do momento que ele se meteu a ensinar, ele arruinou com o ministério dele. Eles chegaram a dizer, ele deveria ter ficado apenas orando pelos enfermos. Eles queriam o profeta como um homem propaganda, como um homem que ia apenas orar pelos doentes, os doentes seriam curados e a igreja iria abarrotar. Eles queriam ele apenas como uma atração, eles queriam ele como um ícone do evangelho, mas o profeta tinha uma mensagem, além de curar os enfermos e revelar o segredo dos corações. Ele teve a visão de que era necessário uma noiva, era necessário se levantar uma igreja para ser apresentada a Cristo, porque ele percebeu a decadência do mundo religioso. Ele percebeu quanto o mundo estava entrando em trevas, e então o profeta irmão Branham começou a ensinar, e aí ele percebeu que as multidões sumiram. Ele percebeu que os amigos desapareceram, e aqui o livro disse, ele entrou em um ponto baixo do seu ministério, ele perdeu a sua popularidade, ele perdeu o prestígio mundial, ele perdeu aquele carinho do povo, chamando de profeta de Deus, não porque via o seu ministério nas escrituras, mas porque o chamava de profeta, porque ele era um vidente, enxergava os segredos do coração, e as pessoas começaram a zombar, dizendo que ele havia se enredado por caminhos errados, por ensinamentos errados. Mas o profeta irmão Branham, ele entrou em seu ponto baixo, e ele até pensou que o seu ministério estava agora completamente arruinado. E ele disse, até um diácono chegou para ele e disse assim, irmão Branham, agora o seu ministério está arruinado, olha o que fizeram com o senhor. Irmão Branham, olha o que o senhor resolveu fazer, só foi ensinar essas coisas para o povo, agora o senhor caiu na sua popularidade, o senhor agora ofuscou a glória do seu ministério, o senhor poderia ter ficado apenas no seu posto de dever de cura divina. E ali o profeta começou a ser repreendido por amigos, porque eles não enxergavam qual era o plano de Deus, qual era o propósito de Deus. Mas o profeta, quando começou a pregar lá atrás, irmãos, como eu disse aqui um dia destes, a mente profética é algo incrível. Ela tem a capacidade de sair daqui agora e ir lá no jardim do Éden. E ela tem capacidade de sair daqui agora e ir lá no julgamento do trono branco. A mente profética, ela viaja pela eternidade. Ela vai a 100 milhões de anos atrás. Ela vai a 200 bilhões de anos entrando a eternidade adentro. É algo incrível. E quando o profeta estava na terra, pregando a sua mensagem, sabe o que o encorajou no momento crítico do seu ministério? Foi quando ele teve experiência com Deus. Em pontos críticos, é necessário ter experiência com Deus. Quando ele estava vivendo o seu ponto crítico, ele entrou do outro lado, além da cortina do templo. E quando ele entrou do outro lado, além da cortina do templo, o profeta irmão Branham disse que ele viu milhões e milhares, e eles vinham com os braços abertos e o abraçavam e dizia assim, meu precioso irmão Branham. E ele olhava e dizia, eu não te conheço. Um se apresentava, eu sou Sharon, sua filha. Outro se apresentava e dizia, eu sou a senhora fulana de tal, que aceitei com 90 anos, em tal campanha. E ele foi olhando aquilo, e ele disse àquela voz, àquele anjo que houvera falado com ele, mas são todos estes Branhams? Eu não sabia que na minha família não tem tantos Branhams assim. Aí o anjo disse para ele assim, rapaz, você não entendeu, não fique vivendo esse ponto baixo do seu ministério, eles não são Branhams, eles são os teus convertidos. E quando ele voltou revigorado,
Quando ele voltou, ele sabia que o mundo houvera rejeitado o seu ministério, houvera abraçado o seu dom, mas houvera rejeitado o seu ministério. Mas ele voltou feliz, porque ele sabia que ele havia armazenado alimento para uma igreja que viria no futuro. E ele viu essa igreja do futuro lá na eternidade. Quando ele ainda estava vivo, teve aquela experiência além da cortina do tempo. E aí eu fico pensando, nós somos o povo mais privilegiado, por quê? Porque, irmãos, sabemos que estávamos em Deus desde antes da fundação do mundo. E agora, o nosso profeta, contemporâneo nosso, o mensageiro exclusivo da noiva de Cristo, o homem que Deus enviou pensando em nós, para começar ele vai além da cortina do tempo, e ele viu cada um de nós aqui do outro lado. Aí pode levantar demônio, pode levantar adversários, pode levantar espíritos errados, dizendo que você não vai chegar, dizendo que eu não vou chegar. Ninguém vai me desencorajar, não tem mais jeito. Eu já fui encorajado por Deus. Não adianta falar que eu não vou chegar lá. Por quê? Porque, como eu disse hoje de manhã, sou filho de profeta e só escuto profeta, porque profeta é a boca de Deus. Qualquer que me dizer que eu não vou chegar lá, se enganou, porque o profeta já disse que ele me viu lá. E quem te garante que ele te viu lá, irmão Bruno? A minha fé, a minha revelação, a eleição, ela está pulsando dentro de mim. E viva você o que viver. Claro que ninguém quer sofrer, mas às vezes é necessário sofrer. Ninguém quer viver pontos baixos, mas às vezes é necessário viver pontos baixos. Ninguém quer viver momentos críticos, mas às vezes é necessário viver momentos críticos. Mas quando você passa pelo ponto baixo da sua vida, como o irmão Brana passou, sabendo quem ele era, sabendo o que ele significava para a igreja, sabendo o que estava dentro dele, sabendo quem é que falava com ele, sabendo quem foi que o chamou. Irmão, quem te chamou para vir aqui nessa noite? Não fui eu. Não foi o seu pai. Quem te chamou para vir aqui nessa noite? Foi Deus. Quem te chamou para vir para essa mensagem? Foi Deus. Quem te chamou ao batismo nas águas? Foi Deus. Agora, se Ele te chamou, irmão, o meu Deus não perdeu o seu poder ainda. O meu Deus não perdeu a glória dEle ainda. E nem vai perder. Se Ele te chamou, Ele é fiel, Ele é verdadeiro, Ele começou a boa obra e Ele vai aperfeiçoar essa boa obra. Não tem ninguém que vai tirar você mais do caminho. Não tem florzinha, não tem nada, não tem cactos do deserto, não tem miragem. Miragem acostuma tirar as pessoas do caminho. Nem as falsas miragens te tirarão do caminho mais. Sabe por quê? Porque a semente já desceu no seu coração. A palavra já está no seu coração. Ninguém mais poderá tirar. E aí nós temos aqui o profeta irmão Brana falando dos pontos baixos. Quantos pontos baixos ele viveu. Agora aqui, irmãos, eu não creio que Deus lança palavras ao vento. Nem tampouco creio que a palavra do Senhor volta para Ele vazia. Eu sei que Deus está falando aqui nessa noite. Talvez você chegou aqui nessa noite vivendo o seu ponto baixo, prestes a tomar uma decisão vivendo o seu ponto baixo. Mas Deus é tão maravilhoso que pensou em você. Deus é tão maravilhoso que Ele preparou essa palavra por causa de você. Mas e os outros? Talvez os outros não vivem a mesma situação que você. Os outros, eles vão se alegrar com você, porque sabe que você vai ser salvo por causa dessa palavra. O profeta irmão Brana viveu os seus pontos críticos. Ele viveu o seu ponto baixo. E o profeta irmão Brana, certa vez, quando ele começou a ensinar, aquilo causou tanto mal entendido, irmão. Mas tanto mal entendido, eu não vou ler para não tomar muito tempo. Mas eles chegaram a confundir o profeta, irmão Brana, com o próprio Cristo. E aquilo foi um ponto baixo para o irmão Brana. Aquilo não foi louvável para ele. Aquilo para ele não serviu de glória.
Os homens querem ser confundidos com Cristo. Mas para o irmão Branham aquilo não foi ponto alto. Para o irmão Branham aquilo foi ponto crítico. Aquilo foi ponto baixo. E ele chegou a sair a caçar com os irmãos. E 2 irmãos alucinados com tudo que haviam visto. Chegaram à conclusão que para fazer o que acontecia na vida daquele homem, só tinha que ser Deus. E realmente foi Deus. Realmente foi Deus que habitava naquele vaso, que realizava aquelas obras. Como Jesus disse, as obras que eu faço, eu não faço de mim mesmo. O Pai que está em mim é quem as faz. A mesma coisa o mensageiro também. As obras que ele fez, não foi por ele mesmo, mas o Pai, o Senhor, que habita dentro dele, que habitou dentro dele, que fez as obras. A mesma coisa a igreja. Passar pelo que a igreja está passando em pleno século 21, não pode ser isso aqui obra dela. Não, é o Pai que está nela, é o Pai que está conduzindo ela, é o Pai que está fazendo as obras. Quem é que está dando força para essas moças no século 21 para não ser uma Jezabel? Só pode ser o Pai. Quem é que está dando força para esses meninos terem namoro santo? Só pode ser o Pai. Quem é que está cuidando da sua casa, da sua família, sem sair de debaixo da coluna de fogo? Só pode ser o Pai também. Irmão Branham estava ali caçando, de repente 2 irmãos vêm para ele e disseram assim: irmão Branham, estamos tão felizes de estar com o senhor. E ele disse: sim, eu também. E de repente eles ficaram parados, vidrados, alucinados. Irmão Branham, o que foi? E eles disseram assim: estamos tão felizes de saber que estamos com o Messias. Aí ele disse: irmãos, cuidado. Messias é só ungido. Que mal tem isso? Eu sou ungido. Você é ungido. Nós somos pequenos Messias. Mas o irmão Branham já captou qual era o sentido. E ele disse assim: irmão Branham, nós descobrimos que o Senhor é Jesus Cristo. Ele disse: irmãos, não façam isso comigo. Ele disse: isso me fere. E ele ficou decepcionado. E ele deu uma resposta tão categórica para aqueles 2 irmãos, que eles juntaram as malas, ficaram frustrados e foram embora. E o profeta disse: ao longo de 1 ano eu tive que batalhar com esse ponto baixo do meu ministério. Ao longo de 1 ano, dentro do próprio tabernáculo Branham, eles estiveram pensando que eu era Jesus Cristo. Ele falou assim: era um ponto baixo do meu ministério. E mensagem à serpente ferida, o profeta disse: não façam isso comigo, porque senão eu deixarei o ministério, e então vocês responderão pelas almas que vão se perder. As almas que eu teria que ganhar ao longo de todo o meu ministério. Eram pontos baixos. Ele tinha motivos para sair do ministério. Ele ficou decepcionado. Não era isso que ele queria. Ele chegou a dizer: não trago uma mensagem para que o povo me siga, mas eu trago uma mensagem para que o povo se una mais com Cristo e estabeleça com Ele um verdadeiro companheirismo. E ele disse: eu não trago uma mensagem para que as pessoas não venham abrir uma outra denominação. Ele disse: Deus não trabalha com denominações. Ele trabalha individualmente. Aquele era um ponto baixo do ministério do profeta irmão Branham. Era um ponto crítico que ele viveu. E ele chegou a pensar: eu vou abandonar o campo. Mas quando ele queria abandonar o campo, mais uma vez, o anjo do Senhor o encorajou. E eu fiquei pensando, tal qual Deus faz com o mensageiro, Deus faz com a igreja que crê na sua mensagem. Porque a Bíblia diz em Mateus 10:41, quem recebe um profeta na qualidade de profeta, recebe galardão de profeta. Se o profeta foi encorajado, a igreja está sendo encorajada dia após dia. E Deus está nos levantando para isso, para encorajarmos uns aos outros. O dia que você desanimar alguém com uma palavra, com um gesto, com uma atitude sua, saiba que você não está agindo como noiva. A noiva foi levantada para encorajar. A noiva foi levantada para entusiasmar. A noiva foi levantada para colocar mais alguém dentro desse corpo. Ela não foi levantada para tirar para fora. Ela não foi levantada para desanimar. E às vezes existem coisas, atitudes, palavras que desanimam. Que leva às vezes uma pessoa a ser completamente frustrada dentro da própria igreja.
Quantas pessoas frustradas dentro da própria igreja? Mas é porque alguém vivendo um ponto baixo a desanimou. Quando você desanima alguém, você está vivendo um ponto muito baixo na sua vida espiritual. E o profeta irmão Branham teve vários pontos baixos, e é aqui que eu gostaria de destacar isso. Um dos pontos baixos que o profeta irmão Branham viveu, Deus abriu para ele uma visão e falou assim, ó, se você continuar querendo tomar decisões baseado nos pontos baixos da sua vida, você vai ver como você vai terminar. Irmão, eu tomei isso como uma advertência, e eu espero que isso sirva à igreja, sirva a cada um nessa noite como uma advertência. Quando o profeta ficou devendo $75 mil de imposto ao governo, ele ficou tão desesperado, mas tão desesperado, que sabe o que o profeta irmão Branham disse? Ele chegou dentro de casa e disse assim, Meda, vamos embora para o mato. Vivendo um ponto baixo, enrolado com dívidas. Agora, desesperado, ele disse, Meda, vamos embora para o meio do mato. Vamos abandonar aqui o convívio da cidade. Eu vou deixar o cabelo crescer, a barba crescer, eu vou viver como os profetas viveram. E se o Senhor quiser que eu entregue alguma profecia, eu desço de lá como Elias descia, e entrego a minha profecia e volto de novo. E ele disse, vamos viver lá, longe da civilização. Vamos viver longe do convívio humano. No momento de desespero, no seu ponto baixo, ele queria tomar essa decisão. Meda olhou para ele e disse, Bill, você já orou? Bill, você já falou com Deus acerca deste teu intento? Bill, você já conversou com Deus e perguntou para ele se você tem que ir viver lá distante da civilização? Você já perguntou para ele se este é o momento de tomar essa decisão debaixo dessa grande pressão do governo? Você já perguntou para ele se você está tomando a atitude, tomando a decisão correta? E ele disse assim, não orei. E ela disse, não vais orar? Ele disse, bem, quem sabe, talvez, eu acho que vou. E ele foi e orou, mas Deus não disse nada. Ele ficou um pouco em dificuldade momentaneamente. De repente ele saiu andando no seu carro, e ele passou a ter uma visão. Pontos baixos, irmãos. Lembre disso, seu profeta viveu pontos baixos. Ele era homem. Ele era um filho de homem, como você e eu somos um filho de homem. E quando ele andava no seu carro, de repente a visão lhe abriu, e lá distante assim, ele olhou e ele viu um monte de mendigos. Eles estavam com cabelo grande, eles estavam barbudos, roupas sujas, rasgadas. E o profeta disse, eles estavam com garrafas de bebida, fumando cigarros, deitado assim, na madrugada, naquele frio. E o profeta disse que passou e disse assim, ó Deus, coitado daqueles homens, que estado de miséria. Mas de repente, ele viu levantar um outro homem lá. E quando ele viu levantar um outro homem, imagina quem era o outro. Era ele. Ele de cá no carro, vendo outro homem lá no meio dos mendigos. E quando ele olha, ele vê um homem semelhante, um homem parecido com ele. E o anjo vem e disse assim para ele assim, Billy, se você continuar pensando assim, nesse momento de ponto baixo, neste momento de ponto crítico, se você continuar pensando assim, você vai terminar daquele jeito. Continua pensando bobagem para você ver. Você vai ver como você vai terminar. Continua pensando embora da igreja para você ver, Billy. Ô Bill, que você vai ver como você terminará. Você está pensando em tirar sua família do tabernáculo Branham e levá-los para a caverna com seus filhos e viver de caça como um nativo? Faça isso. Você está achando que a solução é não congregar, Bill? Faça isso, e você será um daqueles. Ele prostrou em arrependimento, porque ele viu que no momento do ponto crítico, irmão, é o momento quando Deus está mais perto. E somente um Balaão para não ouvir e ver o anjo. A mula às vezes vê, mas Balaão não vê. A mula escuta, mas Balaão não escuta. Quem não vê Deus no ponto baixo,
no momento crucial, corre-se o risco de ter, no mínimo, um espírito balanita, que não vê o anjo. A mula vê o anjo, mas ele não vê o anjo. A mula vê a resposta, mas ele não vê, não ouve a resposta. E Deus fala, e Deus brada, e Deus se preocupa, e Deus orienta, e Deus adverte. Mas a pessoa às vezes não acorda, ela pensa que é o homem. Às vezes ela pensa que é o telefone, ela pensa que é uma notícia, ela pensa que é uma informação, mas é Deus que fala. Mas é Deus que orienta, é Deus que adverte. E o profeta disse: Deus não leva um homem a julgamento sem antes adverti-lo. Nós temos que levantar a mão para o céu e dar graças a Deus, porque Deus tem nos advertido, Deus tem nos orientado. No momento de ponto baixo, no momento crítico da nossa vida, é o momento quando Ele mais nos dá assistência, é o momento quando Ele mais fala, é o momento que Ele está mais perto. Mas às vezes a nossa insensibilidade vai deixando Ele distante de nós. Eu descobri isso, irmãos. Às vezes Deus passa por cima de uma multidão por causa de uma pessoa vivendo um ponto baixo. E às vezes vivendo, alguns, um ponto baixíssimo. Não está nem na reserva, está abaixo da reserva. É um ponto baixíssimo. E aí o profeta está pregando, e de repente ele chama um pelo nome, chama outro pelo nome, e ora por um aqui, e ora por outro ali, e de repente ele pede à congregação para fechar os olhos. E uma frase ecoa na sua mente, e diz assim: soldado, não faça isso, não tire a sua vida. Soldado, não faça isso, não tire a sua vida. E ele não sabia quem era o soldado, só veio em sua mente. E ele pede à congregação para fechar os olhos, e ele pede para ampliar o som, e ele diz assim: soldado, não faça isso, não tire a sua vida. Só isso. Deus nem mostrou quem era. Acabou o culto, ele foi embora. 10 dias depois, ele sai para viajar com Ed Bisco, indo sentido ao Alasca para caçar. 2.400 quilômetros de rodovia. Quando eles estavam no quilômetro 600 da sua viagem, ele para almoçar. Ele para almoçar e, de repente, ele entra, senta numa mesa, mas Ed Bisco pede a refeição, e de repente vai entrando 2 policiais, 2 soldados, com a roupa do exército. 10 dias depois. Olha o quanto Deus preocupa com quem vive pontos baixos. Quando eles entram dentro do restaurante, o profeta Irmão Branham olha e... soldados, são apenas soldados. Aí de repente ele olha assim, o soldado aproxima e dá uma risada para ele. Ele vai dar uma risada para o soldado estica a mão para ele e fala assim: Irmão Branham, é um prazer. Irmão Branham disse: eu não me lembro de você, eu não te conheço. Ele disse: você não me conhece, mas eu te conheço. Daquela reunião, a última reunião que o senhor teve. Ele disse assim: o senhor disse que sairia para caçar. Eu deduzo que o senhor está indo a uma viagem de caça agora. Porque Ed, eu conheço, ele é caçador. E o irmão Branham olha e disse: sim, é verdade. Você me conhece daquela reunião? Ele disse: sim, daquela reunião. Irmão Branham, o senhor lembra quando o senhor chegou no microfone e disse: soldado, não faça isso, não tire a sua vida. O senhor se lembra disso? Você me lembra. Aí ele olhou e falou assim: está vendo aquele soldado lá na porta? Ele tem dado trabalho para o exército americano há muitos anos. E eu levei para fazer tratamento na cidade. Mas saímos escondidos e resolvemos levá-lo ao culto. E nós levamos ele ao culto. E durante o culto, irmão Branham, ele estava agitado, inquieto. E quando o senhor falou aquilo, ele se aquebrantou. E ele voltou calado a viagem inteira. Eu estou levando ele para um tratamento. Ninguém descobre o que ele tem. Irmãos, preste bastante atenção nisso.
E se compare ao mensageiro, para ver se nós temos a visão que ele teve. Eu acredito que muitos de nós não teríamos coragem de fazer isso, porque nós julgamos eleito através do filtro da sociedade, através de uma visão legalista. Não pode, Paulo disse, não toque, não faça. Mombrana olhou para aquele soldado, ele veio e aproximou do Mombrana e ele disse assim: o senhor poderia fazer uma oração por mim? Mombrana disse: só me espere acabar de almoçar, que eu vou orar por você. Mombrana acabou de almoçar, saiu do restaurante, saíram andando, beirando a mata, assim. Mombrana disse para ele assim: o que você tem? Aí ele disse: nada, não tenho nada. De repente a visão furou. Mombrana viu 2 criancinhas lindas e uma linda mulher cristã. Mombrana disse assim: você tem uma esposa muito simpática e 2 lindas crianças. Ele disse: como o senhor sabe? Ele disse: o Senhor acaba de me mostrar. Mas eu percebo uma coisa. Eu acabo de ver que você vive um ponto muito crítico na sua vida. E isso tem feito a sua mulher sofrer. Isso tem feito ela chorar. Isso tem feito ela perder noite de sonos. Ninguém sabe. O capitão não sabe. Os médicos não sabem. Só você e ela que sabe desse ponto crítico que você vive. E esse ponto crítico seu, disse o profeta assim, você tem o péssimo hábito de relacionar-se intimamente com rapazes. Esse homem começou a gritar e disse assim: estou liberto, estou liberto. Ele começou a gritar: irmão Brana, estou liberto. Eu sabia que um dia eu seria liberto. Ele saiu correndo, gritando que estava liberto. E o capitão disse: o que aconteceu? Ele disse: não, o Senhor apenas revelou a situação dele. Ele está apenas bendizendo a Deus. O irmão Brana disse: Ed Biscoe, 10 dias depois, o batizou na igreja pentecostal. E hoje ele é um missionário nas reservas indígenas. Deus preocupou em revelar um ponto crítico. Deus preocupou em revelar algo baixo. E não pense, irmãos, que Ele não se preocupará em revelar pontos críticos em nosso meio. Jesus Cristo é o mesmo, ontem, hoje e eternamente. Não vai passar diante de Deus absolutamente nada. Porque Deus quer limpar, Deus quer santificar. É reta final, é momento de cruzar a linha. É momento de rapto, arrebatamento. Deus, Ele vai trazer à tona tudo que está oculto. A Bíblia nos diz que Ele revela o oculto. Ele revela aquilo que está escondido. E se Deus se encarregou de falar isso nessa noite, é porque Deus está tendo misericórdia com alguém aqui dentro nessa noite. Ponto baixo. Fase presente. Quem diria que você cometeria essas bobagens? Quem diria que você afundaria tanto assim? Quem diria? Você cairia nesse ridículo. Mas fique tranquilo. Deus lembrou de você. E se Deus lembrou de você, é porque Ele te ama. E se Ele te ama, irmãos, não tem demônio, não tem espírito que vai conseguir te tirar desse caminho. Não tem nenhum espírito. É momento crítico, sim. É ponto baixo, sim. É momento de incompreensão, sim. É momento que você seria julgado, sim, seria julgado. Mas fazer o quê? Se Ele entrou com a intervenção divina, se Ele entrou com a graça e a misericórdia, é porque tem misericórdia. Quantos pontos críticos, quantas casas, quantos casamentos, quantos jovens, quantas igrejas, quantos ministérios são salvos em pontos baixos. E eu fiquei pensando, meu Deus, como que o Senhor é maravilhoso. Esta mensagem que está aqui, onde está a mensagem? Mensagem nova que chegou. Não está aqui, não trouxe. Mas eu estava lendo o profeta irmão Brana dizendo: meus irmãos, eu fiquei encantado
Olha se está ali no escritório, em cima da mesa para mim, irmão. Uma mensagem grifada de... Não é não. Não trouxe a mensagem. Mas o profeta, irmão Branham, disse assim, como que os homens vivendo pontos baixos, às vezes, eles cometem loucuras. E ele disse assim, os grandes homens de Deus viveram momentos maravilhosos, viveram momentos especiais. Eu vou ler aqui parágrafo 12 da mensagem, o anjo de Deus. O profeta disse assim, então eu estava em pé perto da mesa, preste atenção, irmãos, nós vamos encerrar com isso. O velho lar de Kentucky, do outro lado do rio, longe de onde eu moro agora. Foi a minha primeira viagem lá. Eu estava lá com o Stephen Foster, o famoso poeta de anos atrás. Ele escreveu a famosa canção Meu Velho Lar em Kentucky. Se você observar, a maioria dos poetas e profetas eram considerados neuróticos neste mundo. Você já pensou nisso? Eles todos sempre foram mal entendidos. Por exemplo, Foster, eu penso que ele deu à América algumas das suas melhores canções. Velhos Companheiros no Lar, Rios do Cisne, O Velho Negro Joy, e muitas daquelas velhas canções do coração que os sulistas cantavam quando se reuniam na plantação, fazendo lágrimas correr nas faces de muitos. Enquanto eu estava com os meus braços colocados na sua mesa, o guia tinha saído. Alguns da minha escola dominical, a foto dele já pintada ali no quadro, e os serafins estavam ali em volta daquele quadro, dizia que os serafins havia tocado, preste bastante isso, ele compunha as suas músicas dizendo que os serafins o haviam tocado, sobre forte inspiração. Isso ele dizia, porém, olha aqui, porém, Foster, ele ficava sob inspiração, escrevia canções maravilhosas, vivendo no ponto alto. Escrevia canções perfeitas, mas depois que a inspiração o deixava, sabe o que ele fazia? Ele ia e bebia, ficava bêbado por longo tempo. E um dia, depois de sair da inspiração, ele chamou um empregado e ele então começou a fazer algumas loucuras, e ele tentava tirar a sua própria vida. E ele vai e disse assim, ele estava na inspiração, no seu ponto alto, mas às vezes ele entrava em seu ponto baixo. E o homem vivendo o seu ponto baixo, ele às vezes pode cometer bobagem. E ele disse assim, Elias no seu ponto alto, ele então matou 450 profetas, mas vivendo Elias no seu ponto baixo, o que fez Elias? Ele disse, ele entrou desanimado em uma caverna, e ele disse, Deus, o Senhor me desamparou. Ele apenas disse, como Jesus disse no Calvário, Deus meu, por que me desamparastes? Ele ficou sozinho dentro de uma caverna, pensando que Deus havia desamparado. Ele não queria mais andar, ele não queria mais comer, ele não queria mais congregar, ele não queria mais ser profeta. Vamos dizer assim, ele não queria ser mais crente, ele não queria vir mais na igreja. Ele estava desanimado, vivendo o seu ponto baixo, vivendo a sua tristeza, curtindo o seu sofrimento, vivendo o seu mundo, vivendo o seu ponto baixo. Mas no seu ponto baixo veio um trovão, e Deus não estava no trovão. Veio o fogo, Deus não estava no fogo. Veio anjos, Deus não estava nos anjos. Mas de repente veio uma brisa mansa e suave. E a brisa mansa e suave fez Elias levantar da sua cama de pedra e sentar na beirada dela. E a brisa mansa e suave disse assim, Elias, que ponto crítico. Elias, que ponto baixo. Elias, que atitude é essa? Profeta desanimado? Que atitude é essa? Profeta escondido na caverna? Que isso, Elias? Vamos dizer aqui hoje, o que é isso, Elias? Crente, salvo, pelo sangue do Calvário, batizado em nome de Jesus Cristo, santificado, cheio do Espírito Santo, tendo a mensagem de um profeta na mão, desanimado, frio, sem estímulo. Não te entendo, Elias. Não, e não quero você assim. Levanta, coma deste pão, ande mais 40 dias, porque eu ainda tenho mais 7.000 que não se dobraram diante de Baal. Não pensa que você é o único, tem mais 7.000 ainda para te consolar, tem mais 7.000 ainda para se unir com você,
Tem mais 7.000 ainda que tem a mesma fé que você tem. Não pense que você está sozinho, Elias. Isso é só um embaraçado nas suas vistas. Tem mais 7.000 ainda, Elias. Não pensa que estamos sozinhos, irmãos. Não estamos sozinhos. Tem mais 7.000 que não se dobraram. Tem mais 7.000 ainda que adoram a Deus. Tem mais 7.000 ainda que não se encurvaram diante de Baal. Tem mais 7.000 ainda que não estão desanimados. Tem gente ainda clamando por Deus. Tem gente ainda clamando pelo Espírito Santo. Tem gente ainda. E o profeta disse: Elias, do seu ponto baixo, desistiu de tudo. Pensou até em abandonar o seu ministério. Ele disse assim: o apóstolo São Paulo, o que ele fez? O apóstolo São Paulo também chegou a um ponto baixo da sua vida. Havia pregado, havia visitado toda a Europa, expandido o evangelho entre o povo gentil, e depois está lá Paulo abandonado. Aonde? O profeta disse assim: velho, estava com o cabelo grisalho, ficando careca, e ele disse assim: lá estava Paulo ainda dentro do presídio, todo desanimado, dizendo assim, ó: Demas me abandonou. E ele disse: Tiquito foi embora, só Lucas ficou comigo, mas eu estou preso, Lucas está solto, me envia Marcos, ele me é útil ao ministério. E aí daqui a pouco ele vai e fala assim: eu fui julgado em Roma, eu não vi nenhum irmão lá no dia da minha defesa. Ele disse: todos me abandonaram. O profeta disse: o grande apóstolo São Paulo viveu o seu ponto baixo. Mas quando ele viveu o seu ponto baixo, aquilo significava uma ressurreição estava próxima. Quando ele viveu o seu ponto mais crítico no ministério, irmãos, a inspiração veio e disse: combati um bom combate. Mas num ponto baixo assim, sim, acabei a carreira. E ele disse: guardei a minha fé, e desde já uma coroa me espera, preparada por Deus, e não só a mim, mas a todos quanto amarem a vinda do Senhor. Vivendo o ponto crítico, era crítico, irmão. Sabe o que o profeta disse? Demas congregava com Paulo. Irmão Branham disse assim, ó: Demas era homem rico, Demas tinha muito dinheiro, e ele disse: havia alguma coisa errada com Demas. Homem rico, deixando o grande Paulo preso, com apenas uma capa para vestir. E Paulo disse: diga para Marcos que passe na casa de Cláudia e traga a minha capa, porque o inverno está chegando. Paulo tinha apenas uma capa com crente rico dentro da sua igreja, porque estava abandonado pelos crentes, estava abandonado pelos irmãos, estava abandonado pelos apóstolos, estava vivendo o seu ponto baixo, mas do ponto baixo do ministério dele, ele conseguiu ver uma coroa. Quando não viu amigos, ele viu coroa. Quando não viu amigos, ele disse: combati um bom combate, não perdi a fé, perdi Demas, perdi Tiquito, mas a fé eu não perdi, ela está guardada no meu coração. Perdi família, perdi simpatizantes, perdi parentes, mas tem uma coisa: eu ganhei uma coroa. Porque no ponto mais baixo, no ponto mais crítico, oh Deus, Ele aparece e Ele renova as esperanças. O profeta disse: no ponto mais crítico de Paulo, ele viu a ressurreição. No ponto mais crítico, no ponto mais baixo de Jesus, lembre disso. Eu quero que você saia aqui apenas com essas palavras de vitória. No ponto mais baixo da vida de Jesus, a ressurreição brilhou. No ponto mais baixo, Jesus curou a filha de Jairo, foi aplaudido. Ele ressuscitou o filho da viúva, foi aplaudido, ganhou popularidade. Ele multiplicou pães e peixes, foi aplaudido. Vivia ao ponto alto do seu ministério. Era o auge do seu ministério. Era o momento de glória do seu ofício. Porém, quando chegou aquele dia no Calvário, os mesmos que aplaudiam ele, Pedro disse: não conheço ele, nunca ouvi ele, eu não tenho nada a ver com ele.
Um se escondeu em uma casinha, outro fugiu, um acompanhou de longe. Estavam todos assistindo de longe para ver no que aquilo ia dar. No ponto mais baixo do ministério de Jesus. Ponto baixo, porque ele chegou a dizer: Deus meu, por que me desamparaste? Que coisa mais triste do que ser desamparado por Deus? Até Jesus viveu a sua tristeza. Até Jesus viveu a sua angústia. Mateus 26, 38, ele disse: a minha alma está angustiada até a morte. A minha alma está repleta, a minha alma está cheia de tristeza. Até Jesus se entristeceu. Ninguém quer ficar triste, mas às vezes é necessário ficar triste, porque 1 Coríntios 7,10 diz que a tristeza, segundo Deus, opera arrependimento para a salvação, mas a tristeza, segundo o mundo, ela opera para a morte. Às vezes essa tristeza que te consome está operando arrependimento para a sua salvação. Ninguém quer ficar triste, mas é necessário ficar triste às vezes, porque em momento de lágrimas, em momento às vezes de tristeza, tal como Jesus teve no Getsêmani, é momento que você consegue refletir coisas que você não daria conta de refletir nesses momentos eufóricos, nesses momentos de grande festividade, nesse momento de envolvimento. Às vezes Deus te reclui em uma caverna, como recluiu a Elias, reclui em um Getsêmani, como ele recluiu a Cristo. Ele permite-nos passar uma fase de reclusão, viver um ponto baixo em nossa vida. Para quê? Para extrair a essência. Que essência? A essência do amor, a essência da paciência, a essência do perdão, a essência da calma, da compreensão, da tolerância. É necessário essa reclusão às vezes, mas isso só pode ser vindo em pontos baixos. Deus trabalha no vale e Deus trabalha no monte. Por isso a Bíblia diz que Ele é Deus no monte e Ele é Deus no vale. Ele é Deus no ponto alto, Ele é Deus no ponto baixo. Por isso que nós não vamos glorificar a Deus só nos pontos altos, irmãos. Nós vamos glorificar a Deus no vale também. Quando estivermos lá no monte, nós vamos gritar: só o Senhor é Deus. Lá no monte nós vamos adorá-lo. Lá no monte nós vamos glorificá-lo. Lá no ponto alto nós vamos bendizer, nós vamos salmodiar, nós vamos orar, nós vamos adorar. Mas lá no vale nós também não podemos perder a personalidade. Lá no vale, lá na cinza, lá no momento de prova, vamos mostrar as nossas cores também. Lá na prova, vamos mostrar de que material nós somos feitos. Lá na prova, vamos mostrar, lá no ponto baixo, vamos mostrar que nós glorificamos a Deus também. Nós servimos a Deus também. Estamos unidos no monte, mas quando o vale vier, nós também estamos unidos no vale também. Unidos na vitória, mas também unidos quando a aparente derrota surgir. Sansão sofreu uma aparente derrota, mas na aparente derrota de Sansão, Deus acabou com os filisteus. Talvez você sofreu uma aparente derrota, chegou aqui aparentemente derrotado, mas nessa aparente derrota sua, é o momento da sua maior vitória. Oh, glória! É no momento dessa aparente derrota é que Deus vai ser glorificado. É no momento deste ponto crítico e baixo é que Deus será exaltado nessa noite. Oh, meu Deus do céu, nós precisamos entender isso. E precisamos estar preparados, irmãos. Quando Jesus estava lá vivendo o seu ponto mais crítico, o seu ponto mais baixo, dizendo: Deus meu, por que tu me desamparastes? Ele estava apenas a 3 dias de viver uma ressurreição. No seu ponto mais baixo, mais crítico, você está a 3 passos também de viver uma grande ressurreição, um grande poder sobrenatural. Mas o diabo então não tem proveito em nada, irmãos. Ele vem e nos fere, mas até nas feridas que ele nos causa, nós tiramos proveito.
porque ele fere, mas nós temos um Deus que disse: eu sou o Senhor que te sara. Satanás vem e fere, Deus vem e cura a ferida. Satanás vem e mata, porque a Bíblia diz que ele veio para matar, roubar e destruir, mas o meu Jesus, ele vem para dar vida, ele vem para trazer a ressurreição. Em nada ele tira proveito. Satanás vem e destrói a vida do casal, mas desce Jeová, aquele ministério da reconciliação, e traz a graça, o perdão, e une de volta aquela família, e traz o espírito da paz dentro daquele lar. Fica de pé e glorifica a Deus. O tempo acabou, irmão. Fica de pé e glorifica a Deus. Fica de pé e dá glória a Deus. Glória a Deus, glória a Deus. Oh, aleluias. O diabo não vai tirar proveito de mais nada, mais nada. Até na sua derrota, Satanás será derrotado. Satanás é tão derrotado que até na sua derrota ele será derrotado. Satanás é tão pequeno diante de Deus que ele será pisado nessa noite pelo menor que existe aqui dentro, pelo mais fraco que existe aqui dentro. Oh, glória a Deus, aleluias. Levanta uma oração, irmão, para você começar a semana. Essa oração que você vai fazer agora vai ser determinante na semana que você vai passar agora. Levanta uma oração, não é só para agora não. Essa oração vai ser determinante para o resto da sua semana. A maneira que você termina uma semana é determinante na maneira de começar a outra. O inimigo da sua alma pensava que você nem voltaria mais. Olha você aí. Na sua derrota, o diabo foi derrotado. O que é isso? Que coisa esquisita. Na sua fraqueza, ele foi vencido. Eu gostaria muito que você, enquanto está com seus olhos fechados, fizesse um recomeço nessa vida sua cristã. Eu tenho que te falar isso, irmã. Você está muito amargurada. Ah, não pode ficar assim, não. Não pode mesmo. Você está muito distante. Você está presente, mas está distante. Não, você não pode ir embora desse jeito. Nem. Eu vou dar aqui alguns 2, 3 minutinhos para você orar. Arrependa. Acaba com essa amargura, que coisa. Abra seu coração que sua vida vai mudar bem. Está dependendo só de você agora. Só de você. Só de você. Eu não vou te chamar aqui não, acerta aí mesmo. Só para você ir melhor. Se você fosse tirada hoje, eu não quero te impressionar, mas é uma realidade. Se você fosse tirada hoje, como irias? Como se despediria daqui? E se essa noite fosse a sua última vinda na igreja, como você se despediria dessa igreja? Qual a sua recordação? Não, você não pode sair da presença de Deus assim mesmo. Está sendo muito, você está vivendo um vazio terrível, terrível. Um espírito, né, às vezes ele vai e vem, na hora que assusta você já falou o que não queria falar. Não faça isso mais, não. Não calunie, não difame. Ame uns aos outros. Ame até aqueles que, entre aspas, às vezes, se denomina seu inimigo ou adversário. Não fale mal de ninguém. Ninguém. Quero que você vá embora com o coração bem leve.
mas acerta. Irmã, eu quero te ajudar. Você não vai derrubar essa muralha? Derruba aí. É só você empurrar ela, depende de você. Empurra essa muralha aí. Empurra essa muralha. Empurra. Tem uma semana mais feliz, irmã. Mentira de Satanás. Não deixa ele te fazer sentir humilhada, não. Não, você é especial. Não deixa, não. Esse sentimento de humilhação aí não é de Deus, não. Vença isso. Quero que você vença isso. Eu vim aqui para te ajudar nessa noite. O Senhor veio para te ajudar. Quebra, Senhor. Quebra, Senhor. Quebra. Quebra, Senhor. Quebra. Vai quebrando, Senhor. Vai quebrando, Senhor. Vai quebrando. Que tristeza. Vai quebrando. Isso, quebra isso. Quebra. Vai quebrando isso. Quebra. Você tem a oportunidade de sair melhor. Por que vai sair pior? Bobagem. Não saia pior do que entrou. Isso é ponto baixo, viu? Eu preguei sobre pontos baixos. Isso é ponto baixo. Estou te esperando. Estou te esperando. Poderia ter terminado o culto já. Não terminei por causa de você. Derruba o muro aí. Derruba o muro para nós liberarmos a igreja. Derruba o muro. Ajuda ela então, irmão, igreja, ajuda ela. Vai orando aí para ela derrubar esse muro então. Vai, ora, faz alguma coisa. Você quer ajudar alguém? Ajuda agora. Ajuda ela a empurrar esse muro. Ajuda ela, ajuda ela. Empurra o muro para ela então. Isso, empurra, coloca a mão no muro para ela, irmão. Vamos pegar na batalha com ela, vamos empurrar o muro junto com ela, vamos derrubar essa muralha junto com ela. Isso. Oh, muito bom, está caindo o muro. Já estou vendo um muro caindo. Já vi um caindo, vai cair outro agora. Glória a Deus, eu estou vendo uma moça, uma mulher já sendo renovada, alcançando a sua vitória. Isso, muito bom. Ajuda ela a derrubar o muro. Aleluias, glória a Deus, que vitória, que vitória, glória a Deus, glória a Deus, aleluias. Você é eleito, eleita, não importa, você é um eleito, você não vai se perder. Não vai mesmo, não vai. Não vai se perder. Ainda que está ferido, machucado, você não vai se perder. Pode estar todo furado, machucado por fora, mas a semente está intacta. Está todo picado, mas a semente está intacta. A semente preserva a vida.
Glória seja dada ao nome de Jesus Cristo. Terminamos mais um culto aqui no Tabernáculo em Passos, com oração, com lágrimas, com concertos e com muros sendo derrubados. Creio eu que mais uma vez Deus nos abençoou, e todos os amigos da internet também, abençoados em nome de Jesus Cristo. Saudações para os conectados em Passos, em Minas, em São Francisco, também em Goiás, Anápolis, Contagem, totalizando 26 pessoas que estão conectadas conosco nessa noite. Que Deus abençoe a todos, em nome de Jesus Cristo. Amém. E assim encerramos a nossa transmissão, em nome de Jesus Cristo. Amém. Deus vos abençoe, irmãos. Também vamos deixar a igreja aberta no sábado, irmão Josué. Durante o culto de jovens, deixa a igreja aberta para todos que desejarem virem, porque nós desejamos entrar com a conexão lá de Porto Alegre, no Pastor Alberi. Eu vou estar pregando lá sábado, em Rio Grande do Sul, Porto Alegre. Aí abre a conexão, quem desejar participar aqui na igreja, está em conexão, você está convidado a vir assistir o culto junto conosco. Deus abençoe. Ore pela nossa viagem, ore pelos cultos que nós teremos ali, sexta, sábado e domingo. Deus vos abençoe, irmãos. Nos ajude em oração. Vão em paz. Deus mais uma vez trabalhou em nosso meio. Vá consolado, vá ajudado. Não questione nada, não duvide, somente contemple a glória de Deus. Se você não vê a glória de Deus, você tem direito de falar. Mas se você vê a glória de Deus, simplesmente rendei-lhe graças, porque Ele é bom. Deus vos abençoe, em nome de Jesus.